Em uma tarde aparentemente comum, um homem decidiu descer até o porão de casa depois de ouvir um som que já vinha se repetindo havia algum tempo. Passos. Sempre os mesmos passos. Pesados, lentos e espaçados, como se alguém estivesse caminhando tranquilamente pela parte de baixo da residência. O detalhe mais inquietante era que não havia absolutamente ninguém ali. Intrigado e cansado de tentar convencer a si mesmo de que aquilo era apenas imaginação, ele pegou o celular e resolveu registrar tudo. Talvez, pela primeira vez, conseguisse provar que algo realmente estranho acontecia naquele lugar. Oh my... What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh, yes, you did. Oh, you got my heart good. Em determinado momento, sem que houvesse qualquer pessoa por perto, uma bola começou a rolar sozinha na direção dele. Não foi um pequeno movimento causado por desnível ou vento. A bola simplesmente saiu do lugar e veio em linha reta, como se alguém invisível tivesse acabado de empurrá-la. O susto foi imediato. Sem pensar duas vezes, ele recuou, fechou a porta rapidamente e interrompeu a gravação antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer. O vídeo termina exatamente nesse instante, sem mostrar o que aconteceu depois. Segundo relatos publicados posteriormente, tanto ele quanto sua filha passaram a evitar completamente o porão. Em 10 de maio de 2024, uma família se reuniu para celebrar um aniversário que parecia ser igual a tantos outros. A mesa estava pronta, os parentes conversavam, os sorrisos enchiam a casa e nada indicava que aquela noite seria lembrada por um motivo completamente diferente. Quando chegou o momento de cantar os parabéns, todos se aproximaram da aniversariante, Brooke Dias, sem imaginar que, poucos minutos depois, viveria uma das experiências mais estranhas de suas vidas. Até hoje, Brooke afirma que não consegue esquecer o que aconteceu naquela comemoração. O detalhe que torna tudo ainda mais impactante é que seu pai havia falecido pouco tempo antes. Bombeiro aposentado, ele era muito querido pela família e sua ausência ainda era sentida em cada canto da casa. Após os parabéns, a mãe de Brooke entregou um presente extremamente especial. Dentro dele havia uma gravação com a última mensagem de aniversário deixada pelo pai antes de morrer. Enquanto todos ouviam a voz dele mais uma vez, a emoção tomou conta do ambiente. Alguns choravam, outros sorriam ao recordar momentos felizes. Mas foi exatamente durante a reprodução da mensagem que algo impossível aconteceu.
Um pequeno caminhão de bombeiro de brinquedo, guardado entre os objetos favoritos do pai, foi acionado sozinho. Happy birthday, dear Bricky. Happy birthday To you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. and many more. Right. Almost. Whoa. Oh, for God! I don't want to. I don't want to know. I don't want to know the details. All right, here, honey. This is, the girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Should we cut cake? Yeah. Jackie, you want to get a knife? Press its pause, sweetie. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much, much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Please tell me so. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much, much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay? Shut up. No way. That has not worked. That has not worked. Dias mais tarde, já deitada em seu quarto, Brooke resolveu gravar um vídeo logo após viver outra experiência que a abalou profundamente. Ainda emocionada, ela contou que havia acabado de ouvir novamente a voz do pai. Diferente da gravação do aniversário, dessa vez não existia celular tocando, caixa de som ligada ou qualquer aparelho reproduzindo áudio. Era apenas ela, sozinha, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A jovem interpretou aquele momento como um último conforto, um sinal de que o pai continuava presente, acompanhando sua vida mesmo após sua partida. Nunca saberemos se realmente havia algo além da nossa compreensão ou se tudo fazia parte do processo do luto. Mas o que aconteceu em seguida mudaria completamente a forma como Brooke enxergava esses fenômenos. I just missed a call from my dad. He's been gone. Like, I just heard his voice one more time. Poucos dias depois, um terceiro episódio destruiu qualquer sensação de conforto que ela ainda tinha. Durante a madrugada, Brooke registrou algo tão perturbador que até hoje evita falar sobre esse vídeo. Segundo ela, a atmosfera daquela noite era completamente diferente. Não existia paz, nem saudade, apenas um medo intenso e inexplicável que tomou conta da casa inteira. A jovem acredita que aquilo não tinha absolutamente nenhuma ligação com seu pai, justamente porque ele jamais faria algo que a deixasse aterrorizada. Desde então, ela prefere guardar na memória apenas os momentos que interpreta como demonstrações de carinho, deixando esse último acontecimento envolto em silêncio.
O vídeo continua sem explicação e permanece como mais um dos inúmeros mistérios que desafiam qualquer lógica. E você acha que tudo fazia parte do luto de Brooke ou acredita que outra presença entrou naquela casa naquela noite? Há cerca de 7 anos, um rapaz chamado Max publicou um vídeo que continua intrigando quem o assiste até hoje. Naquela tarde, ele e um amigo decidiram explorar uma área isolada de um parque onde quase ninguém costumava passar. Durante a caminhada, encontraram a entrada de um antigo túnel de escoamento de água. O lugar era escuro, úmido e silencioso, mas a curiosidade falou mais alto. Mesmo percebendo que aquele ambiente parecia completamente abandonado, os dois resolveram entrar para descobrir até onde o túnel levava. Okay, so we got pretty far. Yeah, we got pretty far. That's the exit out there. So here's the manhole cover. You can kind of see it. Here's like a ladder, but yeah, we're pretty far. We're technically going up there. Did you hear that? Right. Não parecia um simples eco, nem o barulho de algum animal escondido. O som lembrava claramente uma gargalhada humana, mas vinha de um ponto onde não havia ninguém visível. O susto foi imediato. Sem perder tempo tentando descobrir a origem daquele ruído, os dois correram de volta pelo corredor escuro até alcançarem a saída, deixando para trás qualquer vontade de continuar a exploração. Somente depois, ao assistirem novamente as imagens gravadas, eles perceberam o quanto a situação era ainda mais perturbadora. Durante toda a exploração, não havia qualquer sinal de outra pessoa naquela região, o que torna a misteriosa risada ainda mais difícil de explicar. Seria apenas um efeito acústico provocado pelo túnel? Alguém escondido observando os dois sem ser visto? Ou algo muito mais inquietante? Uma mulher chamada Logan compartilhou um relato que até hoje causa arrepios em quem conhece a história. Segundo ela, sua irmã trabalhou durante um bom tempo em uma creche onde funcionários e crianças conviviam com acontecimentos difíceis de explicar. O local recebia crianças de várias idades e oferecia atividades recreativas e aulas de música. À primeira vista, parecia uma creche comum, mas havia um detalhe que chamava a atenção de todos. Muitas crianças simplesmente tinham medo de entrar em determinados ambientes do prédio. Algumas choravam sem motivo aparente, enquanto outras insistiam em dizer que havia um homem muito velho e assustador escondido dentro do túnel de brinquedo. Sempre que algum funcionário verificava o local, porém, não encontrava absolutamente ninguém. Com o passar do tempo, os relatos começaram a se acumular. Não eram apenas as crianças que percebiam coisas estranhas. Funcionários passaram a encontrar brinquedos espalhados imóveis fora do lugar logo pela manhã, mesmo depois de deixarem tudo organizado no fim do expediente. Os proprietários instalaram câmeras de segurança para monitorar o prédio vazio, mas o que foi registrado acabou criando um mistério ainda maior do que qualquer tentativa de roubo. Nas gravações, objetos aparecem mudando de posição sem que exista qualquer pessoa por perto.
Em determinado momento, um brinquedo começa a se movimentar sozinho pelo chão, como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível. As imagens impressionaram até mesmo quem trabalhava no local e reforçaram a sensação de que talvez as crianças nunca estivessem inventando aquelas histórias. A irmã de Logan não trabalha mais na creche, mas afirma que jamais conseguiu esquecer tudo que presenciou durante aquele período. Até hoje, ninguém sabe se havia uma explicação racional para aqueles acontecimentos ou se realmente existia algo oculto circulando pelos corredores daquele prédio. E na sua opinião, aquelas crianças apenas deixaram a imaginação falar mais alto ou elas enxergavam algo que os adultos nunca conseguiram ver? Em setembro de 2020, um pai levou um enorme susto ao ouvir a filha gritando desesperadamente durante a madrugada. Sem perder tempo, ele correu até o quarto imaginando que a menina estivesse passando mal ou tivesse tido um pesadelo muito intenso. Quando entrou no cômodo, encontrou a filha completamente apavorada, apontando para um canto do quarto, enquanto chorava sem conseguir explicar direito o que havia visto. What's the matter? I just want to sleep with you now. Stop. Naquele momento, os pais tentaram tranquilizá-la dizendo que provavelmente tudo não passava de um sonho ruim. Mas, pela intensidade do medo estampado em seu rosto, ambos ficaram com a sensação de que talvez houvesse algo muito mais estranho por trás daquele desespero. No dia seguinte, movidos pela curiosidade, eles decidiram revisar as imagens da câmera de segurança instalada no quarto. Nos primeiros segundos, tudo parecia absolutamente normal. A criança dormia tranquilamente e nada chamava atenção. Porém, ao analisar a gravação quadro a quadro, algo inesperado surgiu. Próximo à cama, por apenas alguns instantes, aparecia uma figura extremamente discreta, difícil de notar à primeira vista. Segundo a mãe da menina, o contorno lembrava claramente o rosto de uma mulher observando a criança antes de desaparecer completamente da imagem. Quanto mais eles pausavam e ampliavam o vídeo, mais detalhes pareciam surgir, tornando a experiência ainda mais perturbadora. As imagens rapidamente começaram a circular na internet e dividiram opiniões. I slowed the video down and took it frame by frame, and that face right there is what popped up. But here is a close-up. Right there, you can clearly see the lips, the teeth, the nose, the eye, the eyebrow, and like hair. You can't tell me that that's not a face. Muitos afirmaram que tudo não passava de um efeito de sombras, compressão da câmera ou uma simples ilusão de ótica. Outros, porém, acreditam que a menina realmente acordou porque percebeu aquela presença antes mesmo que os pais vissem a gravação. Até hoje, ninguém conseguiu identificar exatamente o que aparece no vídeo e nenhuma explicação foi capaz de encerrar o debate. O próximo caso aconteceu dentro da casa de um homem apaixonado por cães. Ele e a esposa sempre trataram os animais como membros da família e, justamente por conhecê-los tão bem, perceberam que havia algo muito estranho acontecendo. Com frequência, os cachorros paravam diante de corredores vazios, rosnavam para cantos da casa onde não existia absolutamente ninguém e demonstravam um medo inexplicável. No início, o casal acreditou que aquilo fazia parte do comportamento normal dos animais. Afinal, cães costumam reagir a sons e cheiros que nós nem sequer percebemos. Mas, com o passar dos meses, os acontecimentos ficaram cada vez mais difíceis de ignorar. Certa noite, enquanto estava sozinho em casa com os cachorros, o homem voltou a ouvir um barulho que já conhecia muito bem. Eram fortes batidas vindas de diferentes partes da residência. O problema é que, sempre que corria para verificar, nunca encontrava ninguém. Decidido a descobrir a origem daqueles ruídos, ele pegou a câmera e começou a gravar. Poucos segundos depois, as batidas recomeçaram. Here. Wow. Happens all the time.
Dias depois, outro episódio semelhante aconteceu, mas dessa vez quem estava sozinha era a esposa. Assim que ouviu as mesmas pancadas ecoando pela casa, ela também resolveu registrar tudo. Mais uma vez, não havia qualquer pessoa do lado de fora, nenhuma porta sendo forçada e nenhum motivo aparente para explicar os sons. Okay. It just happened again and the dogs are freaked out. Get it. David, come over here. Get it. You be right there. Something opens that f***ing door, you need to get him. Oh my god, I don't know if it's gonna happen again. It just can happen again. Move, 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 move! Nobody there! The dog stopped barking now. Davey's freaking the out by the door though. Para o casal, a combinação entre os ruídos inexplicáveis e o comportamento dos animais foi suficiente para acreditar que algo sobrenatural realmente ocupava aquele lugar. Até hoje, eles afirmam que os fenômenos continuam acontecendo, mas nenhuma investigação conseguiu apontar uma causa concreta. E você acredita que existe uma explicação lógica para essas batidas ou os cães estavam percebendo uma presença que os moradores jamais conseguiram enxergar? Deixe sua teoria nos comentários. O último relato desta seleção foi compartilhado por uma mulher chamada Casey Lee, que garante nunca ter conseguido esquecer o que aconteceu naquela noite. Sozinha em casa, ela tentava lidar com a dor de perder o marido, falecido pouco tempo antes. Para amenizar a saudade, havia criado um hábito que muitos enlutados dizem compreender: conversar com ele como se ainda estivesse por perto. Enquanto caminhava pela casa com uma bebida nas mãos, Casey falava em voz alta, fazia perguntas e dizia sentir falta dele, mesmo sabendo que jamais receberia uma resposta. Pelo menos era isso que ela acreditava. Chris, please watch over Boston. Daddy's got you, okay? I'll make sure you're okay. I think he'll make sure I'm okay too. That. Really? Oh my god, I couldn't have timed that any better. I hope those cameras pick that up. That's insane. Segundos depois, algo inesperado aconteceu. A luminária que iluminava a sala piscou exatamente naquele instante. Antes mesmo que pudesse encontrar uma explicação racional, a mesma luz piscou novamente, como se estivesse respondendo ao pedido que ela havia acabado de fazer. O mais curioso é que nenhuma outra lâmpada da residência apresentou qualquer alteração. Não houve queda de energia. Os aparelhos continuaram funcionando normalmente e apenas aquela luz específica reagiu 2 vezes. Como se isso não bastasse, o cachorro da casa também mudou completamente de comportamento, levantando a cabeça e encarando fixamente a direção da luminária, como se tivesse percebido alguma presença invisível. Para Cassie, aquela sequência de acontecimentos foi suficiente para acreditar que o marido encontrou uma maneira de dizer que ainda estava ao lado dela. Outros defendem que tudo não passou de uma coincidência elétrica. Seja qual for a verdade, o vídeo continua emocionando milhares de pessoas até hoje, justamente por acontecer no exato momento em que ela mais precisava de uma resposta. Se você chegou até aqui, provavelmente também gosta de mergulhar nos mistérios mais perturbadores da internet. Então aproveita e assista aos outros vídeos do Arquivo Sombrio, porque tem muitos relatos, gravações e casos que talvez sejam ainda mais assustadores do que os de hoje. E agora eu quero saber, qual dessas histórias mais te deixou sem explicação? Conta aqui nos comentários.
Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos compilados. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.